Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia a todos, são 7h03. Estamos ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará disponível em podcast. E logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Sejam todos bem-vindos. Já choveu hoje, já tem sol de novo, já fez tempo nublado. Hoje vai ser o dia. Terça-feira, e o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo chuvoso a qualquer momento do dia em Campos. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia também não prevê aqui, apesar do tempo chuvoso, a nublado, né, não tem queda de temperatura. A máxima é de 31, a mínima é de 22 graus. E a probabilidade de chuva hoje, 100%, né? Deixa eu só conferir os horários, principalmente na parte da tarde, finzinho do dia, né? Aqui por volta das 4, 5 até as 18 horas chega a 90% de probabilidade de chuva, mas o tempo fica bem nublado durante todo o dia de hoje. Neste momento faz 25 graus, sensação térmica para hoje pode chegar a 36 graus. A umidade relativa do ar nesse momento é de 89%, então a sensação térmica dispara, né? Ou seja, a sensação de calor é muito maior do que o registrado nos termômetros que medem a temperatura. Hoje no programa nós vamos conversar com o Hanania Monjan. Ele é presidente da Associação de Pais e também alunos das escolas particulares de Campos. E ele vem para falar sobre essa decisão do TJ suspendendo o retorno presencial e ainda, nesse primeiro bloco, uma ação da PAEP, que é a Associação de Pais e Alunos das redes ou da rede particular, ainda não apreciada, ou seja, pode ter uma reviravolta nessa decisão do TJ. Vamos falar sobre a nova alteração do decreto após reunião, que ainda não foi editado, vamos saber o porquê. E, por fim, os prejuízos para as crianças e também o andamento da vacinação, como que a entidade tem acompanhado. Hanania, já traremos aí o seu bom dia, né? E é claro, evidente a sua participação aqui no programa, e a partir de agora, quem estiver nos acompanhando também, pelo Face principalmente, né, pode interagir deixando lá a sua sugestão, pergunta com relação a essa questão da volta às aulas na rede particular. O Hanania é advogado e presidente da associação. O programa tem um oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. No portal folha1.com.br, em destaque hoje, previsão de 100 milímetros de chuva até sexta-feira e elevação do Rio Paraíba em Campos. Olha aí, já choveu hoje, né? Muito pouco até aqui pelo centro, a gente não sabe nas áreas afastadas, mas a Defesa Civil faz alerta e informa que volume acumulado esperado para esta semana é o previsto para um mês inteiro. Pode chover essa semana, o que choveria o mês inteiro. Então fique atento aí. E MTT define a operação de vans em Rio Preto, 3 vendas e Santo Eduardo. Pecuária e Nova Brasília também terão vans até construção de terminais. Prefeitura de Campos paga mês de janeiro dos servidores nesta quarta-feira. Com o pagamento,
serão injetados 84,6 milhões de reais na economia local. Nova página para consulta de recursos esquecidos, entre aspas, em bancos. Novo site entrará em operação na próxima segunda. Deu uma pane aí no que o governo havia lançado, né? Então vai ser lançado um novo site. Primeiro dia do centro de testagem para Covid tem grande movimento. Polo foi montado pela Secretaria de Estado de Saúde ao lado da UPA, em Guarulhos. Família busca por morador de Campos perdido em Niterói. Geilson Souza informou a um vizinho no sábado que está em Niterói, mas não deu mais notícias. Policial acusado da tentativa de feminicídio é preso em Casimiro de Abreu. José Ricardo Silva foi abordado pela PRF na BR-101. Saldo para concluir a ponte da integração é de 40 milhões de reais, é o que diz o DER. Obras serão retomadas pelo governo do estado no dia 21 de fevereiro. Classe artística quer a reativação... Desculpa voltar aqui, rapidamente aqui, a você que nos ouve. Vai voltar no dia 21 de fevereiro a obra dessa ponte, na véspera do carnaval. Classe artística quer a reativação do Teatro de Bolso. Prefeitura diz que reforma do local está prevista para os próximos dias. Vacinação infantil segue nesta terça-feira em Campos. Hoje é dia de levar o seu filho em um posto de vacinação, inclusive a repescagem. Pais ou responsáveis legais devem apresentar a caderneta de vacinação. Mas se não tiver a caderneta, leve o seu filho a si mesmo. Não tem dificuldade nenhuma, pelo amor de Deus. Saúde libera 1.500 vagas para teste Covid-19. Atendimentos serão nesta terça-feira em um dos 4 locais de testes. Águas do Paraíba irá substituir redes de água no Parque Vicente Dias. São as manchetes, ou pelo menos algumas das manchetes, que estão hoje no portal folha1.com.br. São 7h11. Temos o prazer de conversar nesta manhã com o Hanania Monjan, que é presidente da Associação de Pais e Alunos das Escolas Particulares de Campos. E eu trago o seu bom dia, Hanania, o seu cumprimento aí, né, aos nossos ouvintes, e logo seus cumprimentos, né? E logo a seguir eu já quero encaixar essa primeira pergunta, esse primeiro tema, que é justamente sobre essa decisão do Tribunal de Justiça. É uma honra, é um prazer recebê-lo. Estivemos juntos sábado, né, no programa Papo Cabeça, que você sabe, a gente já se conhece há uns 2 anos, por conta aí dessa pandemia. Verdade. Né? Mas presencialmente eu nunca, né, nós não havíamos nos visto. Então, foi a primeira vez, foi um prazer imenso. Prazer agora estar falando com você aqui também, né, pelo Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Desejar o meu bom dia aos ouvintes, também. Apesar de estar imerso em toda essa questão acerca das aulas presenciais, tivemos uma boa notícia ontem, né, a vitória do Botafogo por 2-0. Deixa a minha manhã mais feliz um pouquinho. Vitória do Botafogo no Campeonato Carioca não é mole não, hein? Agora, e o Fluminense ganhou do Flamengo sábado, mas está para ser até eliminado aí. E se de fato aconteceu, por mim, tem que ser eliminado. Parece que a torcida tricolor cometeu racismo lá contra o... Foi Gabigol, né? Gabigol é um negócio impressionante. Tinha que, sabe, da minha opinião, acabar com o clube. Faz um tipo de coisa desse, acabar com torcida, ficar 10 anos sem presença de torcida em qualquer lugar que o time jogar. Ele dá uma punição séria. Esse negócio de multazinha de R$50, multazinha de R$100. Agora ele estava falando aqui sobre o negócio de animais ontem. Você tem um animal preso aí na pista que pode ocasionar uma tragédia.
Uma pessoa, para mim, é tragédia. Perdeu a vida, para mim, é uma tragédia. Então você imagina um acidente, um engavetamento, você imagina que loucura que não pode ser um animal solto na pista, que a multa, sabe quanto? R$188 para resgatar o animal. Amigo, é 18 mil para resgatar seu animal. Pronto, você não vai... Ô, bicho, ou a gente resolve esse problema do Brasil com esse jeito que não tem outro, né? Infelizmente o brasileiro só sente no bolso, ou então vai ficar literalmente aí essa coisa, essa baderna desse jeito aí. Bom, mas vamos lá, depois dessa do Botafogo, mas rapaz, esse grupo de WhatsApp aqui do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, sinceramente, é a maior concentração de botafoguenses que eu já vi na minha vida. Tem uns 4 aqui, não tem? É porque mais, é porque muitos não se manifestam, né? Mas então, poxa, apesar de brincar, o assunto é sério. É sério, é sério. Tem uma associação que é muito heterogênea, pessoas de vários segmentos da sociedade, e você vê o clamor de todos eles no sentido de querer o retorno das aulas presenciais para essa faixa etária que está alijada no momento, porque a gente tem que lembrar que não são todas as faixas etárias que não estão podendo frequentar a escola de forma presencial, né? É só a faixa etária que está no programa de imunização nesse momento. Então a gente tem lá do infantil 3 até o 6º ano, que seriam crianças mais ou menos de 5 anos a 11 anos, não estariam podendo frequentar as aulas presenciais, para que realmente a cobertura vacinal, enfim. O que a gente tem que pesar sempre, ter em vista, é que educação é um direito constitucional, garantido na Constituição, que é defendido por todas as entidades públicas. Todos os gestores têm obrigação de oferecer, né, que o governo, tanto seja estadual, federal, municipal, tem nas suas instâncias obrigações de oferecer à população ensino gratuito e de qualidade, né? E é em razão disso que a gente, desde o ano passado, se organizou enquanto uma associação que pudesse defender as aulas, porque ao longo do ano de 2020 nós não tivemos aulas presenciais no campo. Quando no final do ano a gente já viu o retorno dessas aulas presenciais de forma segura em vários outros municípios, né? Rio de Janeiro, São Paulo, até Cachoeira de Itapemirim, que fica a 100 quilômetros daqui, 100 e poucos quilômetros, tinha aula presencial no Espírito Santo, né? Então, estava vivendo um momento de angústia, porque ia começar a quilômetros daqui, 100 e poucos quilômetros. Mas eu não estou querendo fazer spoiler do que a gente vai entrar ainda, não. Só dizer que a luta apenas continua, prossegue, que é a mesma luta desde maio de 20, quando finalmente as aulas presenciais, dia 27, puderam retornar às escolas. O seu áudio está picotando um pouco, eu não sei se é a conexão, a forma que você entrou aí no Skype, ou se é alguma coisa com relação a vento, eu não sei, mas de qualquer forma, vamos seguir. Vê se de repente era o microfone que eu estou usando, eu posso desativar ele e passar para o Viva Voz para ouvir melhor. De repente, vamos fazer isso no intervalo, mas a seguir, deixa eu começar aqui, e esse trecho aqui, que eu vou ler agora, é o trecho do despacho do processo que derrubou a liminar do Ministério Público, despachado aí pelo juiz Celso Luiz de Matos Pérez. Abre aspas. Inicialmente observa nítida pretensão por parte do Ministério Público no sentido de influenciar e ditar não só as políticas municipais de saúde, bem como as políticas educacionais locais, sendo consistente e razoável a argumentação expendida pelo ente público recorrente, no caso a prefeitura. Além disso, observo que as medidas prudenciais adotadas pelo agravante se justificam plenamente, até porque não vislumbro prejuízo substancial ao ano letivo com postergação do início das aulas para o dia 7 de março de 2022, já com a segurança da vacinação substancial dos alunos de tal faixa etária, escreveu o juiz Celso Luiz de Matos Pérez. Celso Pérez. Meu caro Hanania, o Ministério Público
pela doutora Anícia Assede, moveu essa ação, ganhou aqui na Vara da Infância e Juventude do Idoso em Campos essa liminar e o meritíssimo juiz Celso Pérez deu, né, reverteu essa liminar, né, e derrubou essa liminar com essa decisão e trecho que a gente leu aqui agora. Como é que foi recebido essa notícia aí na sexta-feira por volta de 11 horas da noite por vocês? A notícia em si correu como um rastilho de pólvora, né? Então, mal foi prolatada, todo mundo teve acesso a ela e, obviamente, de forma a ficar decepcionado com a manifestação do desembargador. Mas é compreensível a manifestação do desembargador, porque se trata de um agravo de instrumento, que é um recurso que se maneja contra uma decisão democrática, distribuído ainda no dia 4 pela Procuradoria do Município, né, após o horário de expediente forense, ou seja, depois das 18 horas, e fez com que ela ingressasse no plantão judicial. A decisão, então, ela é prolatada com base única e exclusivamente nas alegações do município e da documentação que ele junta aos autos do agravo, porque não foi concedido, né, o contraditório, não houve manifestação por parte do MP ou até mesmo por nossa parte como em terceiros interessados, como amicus curiae, que podíamos requerer o ingresso na demanda. Então, veja, obviamente, por uma estratégia jurídica, a Procuradoria do Município conta aquilo que lhe é favorável. O que a Procuradoria do Município não conta na sua peça é que não se trata de um atraso de um mês, trata simplesmente do aumento da cobertura vacinal e que por isso mesmo segrega essa faixa etária da sala de aula presencial. Se trata em mais um mês, em 18. Nós ficamos de 8 de março de 2020 até 27 de maio de 2021 sem acesso às salas de aula por parte dos alunos. E aí, quando eu falo dos alunos, é de todos os alunos, seja da rede privada ou particular, de todas as séries. Isso provocou uma série de atrasos. Principalmente, veja bem, quando a gente fala dessa faixa etária exclusiva que está sendo objeto agora do decreto, essa faixa etária teve problemas de ordens muito maiores do que outras. Porque essas crianças estão na fase de aprender a socializar, de aprender a alfabetização, e de interagir com as regras da sociedade, descobrir de que forma ela se coloca, né? E a escola é fundamental nessa descoberta por parte desses alunos e enraiza esses valores que a gente acaba aprendendo para poder conviver em sociedade. E isso foi alijado por quase 18, 17 meses, naquele período. Meses, né? Enfim. E aí, quando vai a peça do município para lá, isso não é manifestado, isso não foi objeto de observação. Como se deu uma decisão prolatada em sede de plantão judicial, esse agravo ainda vai a livre distribuição, vai ter um relator, efetivamente, que vai ser designado para ele, e aí sim o MP deve fazer um recurso contra essa decisão monocrática que foi proferida. E talvez aí a gente possa ver alguma mudança já de plano, né? Ou esperar pelo julgamento do agravo interno, que vai levar a decisão para o colegiado, onde todos os desembargadores que compõem aquela Câmara Julgadora vão se manifestar sobre o que está escrito ali, e principalmente com as razões que vão ser anexadas ao processo por parte do Ministério Público, que com certeza tem lastro e muita coisa que pode rebater os argumentos que o município trouxe. O município diz, uma análise mais curta da parte ali, que a questão, basicamente, é que pode haver um aumento do número de casos a ponto de trazer pressão excessiva sobre o sistema de saúde e que impeça o atendimento correto, principalmente dessa faixa etária, de 5 a 11 anos, e por isso é preciso aplicar mais vacinas, ter uma cobertura vacinal maior. O que a gente percebe é que em todos os grandes centros do país, talvez com exceção de Belo Horizonte, aqui na região sudeste, as aulas presenciais voltam dia 7 de fevereiro. Por que voltam dia 7 de fevereiro? Porque a necessidade de cumprimento de um calendário de 200 dias de ano letivo. Né? A lei determina isso. As escolas particulares, e aí eu posso falar apenas pelas escolas particulares, porque a nossa associação tem como escopo, né, tratar dos alunos e do direito dos alunos e dos pais na relação com as escolas particulares, a gente vê que eles fazem uma programação já contando com o início do ano letivo em 7 de fevereiro e término para depois de cerca de 15 a 20 de dezembro. Porque existem feriados, existe a necessidade por lei também,
liberar os professores para os seus períodos de férias, né? Então, a gente não tem muita margem de manobra para cumprir a determinação legal. E essa determinação legal é objeto de fiscalização. No caso dessa faixa etária, é fiscalizada pela Secretaria Estadual de Educação, e a Secretaria Estadual de Educação não fez nenhum tipo de manifestação ainda, no sentido de que vai poder ser remanejado algum período letivo, né? Então, as escolas particulares estão, sim, num período de segurança jurídica, que diz respeito ao atendimento da norma que prevê o cumprimento dos 200 dias de aula para os alunos. A coisa vai meio que afunilando, né? Entre uma situação e outra, você acaba ficando aí literalmente entre a cruz e a espada, entre os 200 dias, entre cumprir a determinação do MEC e a supervisão aí, a vistoria da Secretaria Estadual, conforme você falou. Agora, sobre a sua fala, você disse aí que cabe, né, o recurso e aí vai para o colegiado no TJ julgar. Você teve contato com a assessoria da ANIC, do Ministério Público, ainda falando sobre essa ação do Ministério, que depois eu quero entrar naturalmente na sua ação promovida pela a sua entidade que você preside, que aí é outra ação, que é outra história, e que não foi apreciada ainda. A gente quer entender isso também, mas nessa ainda primeira parte, nessa decisão do Celso Pérez, você chegou a ter contato com a assessoria da ANIC para entender, para saber o que vai ser o posicionamento? E também me diga uma coisa, como é que fica o tempo? Porque daqui a pouco, hoje dia 8, né? 8 de fevereiro, era para ter voltado ontem, então já são menos 2 dias. Até esse colegiado se reunir, essa ação entrar em votação, como é que fica esse prazo, esse período? É óbvio que se trata de uma medida que tem caráter... E o Tribunal de Justiça é sensível a essas necessidades de cada caso que é levado a ter. Mantive contato com a assessoria da primeira promotoria, mas a imprensa mesmo também em contato, que ela já noticiou que ela pretende recorrer e o fará tão logo, ou seja autuado distribuído o agravo e nomeado desembargador relator. Então, isso deve acontecer ao longo do dia de hoje, inclusive. Então, quando a gente fala em tempo e necessidade de urgência, a gente deve ter novos desenrolares dessa demanda ainda nessa semana. Porque quando a gente está falando de um atraso de 3 semanas, que a última semana do mês seria o retorno pós-carnaval, né? Dia 3 de março. Então, a gente entende que talvez essa primeira semana desse período de 4, talvez seja comprometida no retorno presencial para todas as aulas, seja na ação da ANIC, fala-se da rede pública e privada, de toda a rede. Ela defende o interesse coletivo de todos os alunos, né? Porque trata da infância e juventude. Então, sejam eles privados ou públicos, esses interesses estão acobertados pela demanda promovida pelo Ministério Público. Talvez ao longo dessa semana, eu acredito nisso, a gente vai ter um desenrolar dessa ação aí com outros capítulos sendo escritos aí pelo Ministério Público e também pela Procuradoria, que não vai deixar de defender os interesses do município aí, né? Sim, com certeza. Há quem diga que essa coisa toda da prefeitura, e aí eu digo prefeitura porque eu conversava com o secretário Marcelo Feres, né, e ele comentava sobre isso comigo até. Pô, Cláudio, a gente está aí, né, há 1 ano na pasta, 2 anos, 1 ano foi o fim do governo Rafael, depois 2020 Vladimir assumiu 2021, então são 2 anos, né, de abandono dessa estrutura toda. Em 2021 a secretaria fez o que pôde pelas 70 escolas naquela situação do TAC, e nós tentamos manter essa coisa funcionando para que voltasse as aulas ao normal. Mas há quem diga de que a prefeitura
tenta segurar ao máximo essa data de retorno, porque não tem como reformar as escolas em tempo hábil para isso. O secretário garante que isso não se sustenta. O que você pensa sobre esse posicionamento da prefeitura, que então não seria para muita gente uma questão de saúde, e sim uma questão de estrutura das escolas, que não foi feita no ano de 2021? A gente viu ao longo do ano de 2020 uma falta de diálogo por parte do gestor público no que diz respeito ao retorno de aulas presenciais. Quem conseguiu debater esse assunto? Havia até o fim do primeiro semestre realmente muito receio desse retorno. A partir do momento em que estudos começaram a ser feitos sobre a segurança em sala de aula e a aplicação de forma na prática do retorno em outros lugares do mundo inteiro, começou a verificar que a escola se apresentava segura, que a escola se apresentava um local de pouca propagação do vírus, desde que adotadas as medidas de segurança. Então, quando começa o ano de 2021, começa a pressão pela volta das aulas presenciais. Inclusive, elas estavam preparadas para acontecer no final de fevereiro do ano passado, né? Foi 15 de fevereiro, quando aí veio um recrudescimento da pandemia, e se entendeu que o número de casos estava aumentando, geraria nova pressão sobre o sistema de saúde, que para isso seria necessário, então, postergar um pouquinho. Só que o que aconteceu no ano de 2020 foi que esse atraso começou a cada vez se ampliar mais. Então, assim, a previsão era para o final de março, depois para o início de abril, depois para o final de abril, e, de fato, acabou que o retorno só se deu em 27 de maio, porque foram demandas que foram sendo colocadas, né? Primeiro teria que haver a preparação das escolas e de um protocolo de segurança. Isso foi feito, foi criado o Manual do Retorno do Ensino Híbrido Seguro, foi aplicado e se mostrou eficaz na medida em que as escolas, pelo menos no âmbito das escolas particulares, não houve um único caso de surto, né? Que havendo surto, há a necessidade de fechar, de interditar, e isso não aconteceu. E aí você prepara as escolas para voltar em maio. E aí, para isso acontecer, começou uma série de demandas no sentido de que primeiro havia necessidade de vacinar os professores e os outros agentes que tratam da educação pública e privada. Depois tinha que ser a segunda dose, tinha que esperar a primeira dose. Então, assim, a gente percebe que, de alguma maneira, há efetiva atuação no sentido de sempre se adiar esse retorno o máximo que é possível. O Ministério Público tem uma atuação nesse sentido, que chega a ponto de firmar um TAC, e que o prazo para o cumprimento do TAC seria agora, né, 7 de fevereiro. Então, talvez o Ministério Público se veja obrigado a executar o TAC pelo seu não cumprimento, porque ele previa, se não me engano, a abertura de 70 escolas, e as aulas municipais retornaram ontem, mas não retornaram com as 70, se não me engano, retornaram com 46 escolas ontem. 46 escolas, o que demonstra o não cumprimento, de qualquer maneira, porque as atividades presenciais se encontram liberadas para os alunos da faixa etária de 0 a 4 anos e de 12 anos em diante, né? Tanto na rede pública municipal como particular e estadual também. Só corrigindo aqui, 47, o Hanania. Que bom. Mais uma. Então, se percebe que há um movimento de postergar. Agora, a razão de fato seria que as escolas públicas não têm a estrutura adequada para o retorno. Na reunião que a gente participou com a promotora de justiça, doutora Ani, com os representantes da Associação de Pais de Escolas Públicas, na quinta-feira, e com o Conselho Tutelar também, ficou claro pela manifestação desses pais e do Conselho Tutelar que um grande número de escolas realmente não tem condições de voltar. E a promotoria se manifestou ciente dessa condição, mas que as escolas voltariam da forma que fosse possível voltar e que, caso a caso, a estrutura física seria tratada por parte até do Ministério Público para que ela pudesse ser reformada, adequada. E a doutora Anitta chegou a mencionar que, no caso de ser impossível a utilização de um determinado imóvel, que manifestaria-se no sentido de que outro fosse alugado para poder atender a demanda do retorno à educação. Então, veja, realmente, de fato, a administração que hoje se encontra na gestão pública pegou um cenário de terra arrasada, porque durante o ano de 2020 nada foi realizado para a manutenção dessas escolas, o que já configura uma temeridade, porque em algum momento as aulas deveriam voltar.
Então, não deixar o espaço preparado, apto, né, configura, na minha opinião, uma atitude de desleixo, né, de descaso por parte do gestor. Entregar a uma nova gestão uma rede nessas condições, atrapalhar de qualquer maneira a própria população, que tenha o anseio de voltar. E deixar transcorrer um ano inteiro também sem essa preparação, e aí no TAC você tem lá as justificativas do gestor para isso, teve que haver uma licitação, o número de edifícios que eram necessários ser reformados acabou se verificando que era maior do que se imaginava, enfim. Mas também ocorreu a licitação e já se passaram 6 meses dela, e já seria possível ter uma melhor qualidade de estrutura para esse retorno. Então, imagino a gente recebe, através do site da associação e dos contatos, vídeos das escolas na situação que se encontram, da falta de estrutura, dos espaços quebrados, enfim, muitas escolas vítimas de vandalismo, também é uma outra coisa que você fica impressionado, né? Como é que alguém vandaliza um prédio público que é uma casa de saber, enfim, a gente tem muita coisa a fazer por esse espaço, e inclusive na reunião que participei com o professor Marcelo, acho que a rede privada pode de alguma maneira conseguir ajudar a uma estruturação melhor na rede pública, transferir de alguma maneira de suas condições para as condições da rede pública, estrutura, né? Então, assim, é uma interação que tem que ser aprimorada, porque a educação é fundamental, seja ela em que nível for, desde a mais básica, né, até a educação universitária. A gente precisa de uma sociedade que se cotize, uma sociedade que possa permitir a transferência de condições de ensino. É muito importante que a gente tenha essa estrutura funcionando. Então, veja, se de fato há uma incapacidade de receber alunos, o município tem que tratar disso. E cabe a quem fiscalizar o município para fazer isso? Ao Ministério Público. E está fazendo, né? Na medida em que existe já até o termo assinado entre as partes, que, se não for cumprido, deverá ser executado. O que a gente não consegue entender, de certa maneira, é porque se atrela, talvez, a incapacidade de permitir o acesso a essa rede pública e não se permitir também acesso à rede privada que está pronta, preparada e apta a receber os alunos. Entendeu? Eu fiz essa pergunta, talvez poderia ser mais encaixada para o segundo bloco, mas é pertinente também a questão do processo da prefeitura em si e esse posicionamento do secretário municipal, que já falou que lá nessa reunião, inclusive, né, com vocês aí, dessa possibilidade da volta às aulas na rede particular. Mas vamos deixar isso para o segundo bloco, e aí eu entro então agora além desse recurso do MP, que você já esclareceu bem, tem a questão da sua ação. A Associação de Pais de Alunos da Rede Particular tem uma ação também, né, em paralela a essa, obrigando a volta às aulas no dia 7 de fevereiro. O que aconteceu? Que ela não foi apreciada e você vai explicar e diz o motivo e, além do que, qual o recurso para que ela seja apreciada agora, então, com o sistema de urgência, urgentíssimo, enfim, uma coisa assim nesse sentido. Então, Nogueira, a gente distribuiu até antes do MP uma ação civil pública também, porque a associação hoje tem legitimidade para pleitear a defesa de direitos difusos dos seus associados e por conta disso, né, acaba defendendo os direitos difusos de toda a área de atuação dela, que é a rede particular de ensino, onde a gente pleiteava, na verdade, não é a obrigatoriedade de abrir as escolas, mas sim que os incisos do artigo 14 do decreto fossem declarados sem efeitos, porque a gente entende que viola exatamente a isonomia. Quando você tem uma norma que diz que determinado grupo de alunos pode frequentar a escola, determinado grupo de alunos não pode frequentar a escola, sem que haja minimamente um esclarecimento muito profundo dos motivos que levam a essa segregação, ela nitidamente é uma decisão que esbarra num dispositivo constitucional,
que é o princípio da isonomia do acesso à educação. Eu não posso ter crianças frequentando a escola e outras não. Até porque, como eu já disse aqui, essa faixa etária tem mais necessidade da presença em sala de aula do que outras, né? De acordo com isso, a nossa ação prevê exatamente, mais ou menos, o mesmo escopo da ação do MP, sendo que a ação do MP é muito mais ampla, porque trata das duas redes, privada e pública. Por que, então, a nossa decisão ainda não foi apreciada? Porque quando houve o deferimento do pedido de antecipação de tutela na ação civil pública proposta pelo Ministério Público, ela englobava os meus pedidos. Então, o que a juíza corretamente fez? Mandou nos ouvir se a gente ainda tinha interesse ou não na apreciação daquela medida antecipatória. Por que eu falo que é medida antecipatória? Porque quando você ingressa com uma ação judicial, você faz o seu rol de pedidos no final. E dentre esses pedidos, eu peço para antecipar que é a decretação de nulidade desse artigo e desses incisos, de forma que ele, perdendo eficácia, a gente possa voltar a ter a presença dos alunos em sala de aula. Mas existem outros pedidos na ação. Ela é uma ação que visa, inclusive, obter uma indenização por dano coletivo contra todos esses alunos particulares que ficaram esse tempo todo sem aula, né? E, então, desse pedido específico, a juíza falou, eu já deferi aqui no MP, na ação do MP, você ainda tem interesse na sua manifestação? Óbvio que depois da decisão prolatada no plantão, o meu interesse permanece, justamente porque é uma segunda oportunidade de a gente rever essa questão, né, justamente no que diz respeito às aulas na rede privada, porque se a gente comparar com municípios limítrofes aqui de Campos, São João da Barra e São Francisco, né, a gente tem exatamente essa dicotomia lá. A rede privada volta agora em 7 de fevereiro, desde que esteja apta a receber seus alunos, e a rede pública só volta em 7 de março, porque está se preparando melhor justamente para poder ter condições de receber presencialmente esses alunos. Então, o que a gente espera que aconteça? A juíza também, ao me questionar se eu tinha interesse no segmento da demanda do pedido antecipatório, pediu para ouvir o Ministério Público. Então, um dos contatos que eu fiz com a assessoria da doutora Nick foi no sentido de pedir encarecidamente que agilize ao máximo essa manifestação da nossa demanda, para que em seguida eu reitere o meu pedido de apreciação da liminar. E aí trazendo inclusive os argumentos que se fazem necessários para que a gente possa combater tudo que já foi dito nos autos do agravo de instrumento, mostrando de forma dialética, né, porque a prefeitura já se manifestou lá, o que a gente entende que é correto ou não naquela manifestação que no nosso entendimento vai permitir que se acolha o pedido antecipatório e que a rede privada possa receber os seus alunos normalmente da faixa etária de 5 a 11 anos. Então, assim, qual a expectativa? Que, havendo a manifestação do Ministério Público, a gente se manifeste e consiga despachar com a juíza, que é a doutora Cat Byron, que está substituindo o doutor Cláudio França, nesse período que ele não se encontra, se não me engano, se encontra de férias, e então logo seja apreciado o pedido, deferido, para que a gente possa voltar o mais rápido possível a ter as aulas presenciais. Por óbvio, a gente sabe que o posicionamento da prefeitura, no sentido de que consta no decreto, nas manifestações, que há necessidade de uma cobertura vacinal maior, entendem-se então que por isso mesmo não pode ter as aulas presenciais para essa faixa etária. Obviamente eles vão recorrer também novamente ao tribunal, só que agora, talvez por força de um instituto jurídico que a gente chama de conexão, talvez tenha que ser distribuído por prevenção a esse mesmo desembargador que vai ser nomeado ainda para ser o relator do agravo do Ministério Público, do agravo da Prefeitura em face da decisão de primeira instância. Tecnicamente, você explicou muito bem, não fica confuso, né? Mas a gente sabe que os caminhos são longos. Agora, uma ideia de data você não tem de julgamento do seu processo, do seu pedido? Precisar, mas assim, contando com a boa vontade da manifestação da primeira promotoria, imediatamente a gente vai apreciar, vai ingressar com o nosso pedido de reapreciação, né, reiterando o pedido da liminar e despachar para que possa, o mais rápido possível, produzir efeito. Hoje você faz isso, e essa semana será que sai essa? E a manifestação do Ministério Público se der hoje mesmo a gente apresenta a nossa manifestação e vai procurar entrar em contato com a doutora Cat Byron para conseguir despachar esse pedido, né? Você chegou a conversar com a Nick
pelo que eu consegui entender, claro, você representa a associação particular, né, dos pais de alunos das escolas particulares. E a questão da isonomia, o direito igual para todos é indiscutível, não tem, né, não tem como contextualizar, não tem como discutir. Você defende, eu também defendo, acredito, né? Nós defendemos, enfim. Mas você citou a questão da dicotomia entre os municípios aqui da região, por exemplo, São João da Barra, São Francisco, Cachoeiro. Mas você chegou a conversar com o Ministério Público, com a ANIC, no sentido de desmembrar essa questão das escolas particulares da rede pública, ou seja, voltar à rede particular e aí sim a rede pública voltar no prazo que ela estipulasse também e fizesse esse acordo aí? Então, ou existe essa possibilidade caso você não tenha feito? Então, na verdade, o que acontece? A primeira promotoria de infância e juventude, ela trata de direitos difusos e coletivos. E é direito difuso e coletivo, ou seja, é direito de todo aluno, seja ele rede pública ou privada, ter acesso à sala de aula, para poder receber educação presencial. Então, a ação dela não tem como haver, na ação do Ministério Público, não tem como haver essa separação, público e privado, porque ela defende os direitos de todo mundo. Na nossa ação, eu não posso adentrar a esfera pública, porque eu não tenho legitimidade para isso. Então, a nossa ação trata apenas da área da educação privada. É por óbvio que, sendo deferida uma liminar que trata só da rede privada, metade da questão que o Ministério Público defende estaria resolvido. Né? Claro, vai haver recurso, tal, esperamos isso, mas esperamos que a decisão, eventual decisão que defira a liminar, porque tem lá os requisitos dela todos preenchidos, na rede privada seja atendido. Então, o Ministério Público vai ter que tratar na eventual ação dele, então, se houver nosso deferimento, da rede privada, da rede pública com mais assertividade, porque a rede privada já vai ter defendido a sua visão. Em reunião com o Ministério Público, dessa que eu narrei, que participamos, o Sindicato das Escolas Particulares, a Associação de Pais das Escolas Públicas e o Conselho Tutelar, a promotora deixou claro que a visão dela sobre a visão de que as redes são distintas, têm condições distintas de receber alunos, já era anterior à pandemia. Já havia uma discrepância entre elas antes da pandemia. Que a visão dela não é de que a isonomia se dê no acesso de uma rede e da outra simultaneamente. A visão dela é de que é justamente aquele brocado jurídico que a isonomia seria tratar os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade, sob pena de estar cometendo uma injustiça, né? Então, diante dessa narrativa, dessa manifestação do Ministério Público, fica evidente para a gente que os argumentos que muitas vezes são defendidos pelo gestor público no sentido de que ele não poderia, por conta de essa isonomia ser abrangente a todas as duas redes, impedir o funcionamento de uma e outra, é insustentável. Tanto é assim que, de fato, o que se verifica? Que em municípios limítrofes aqui a gente tem entendimentos diametralmente opostos. Nós temos lá municípios em que a rede pública vai começar um pouco depois para se preparar melhor, e aí não vi a exposição de motivos dos decretos desse município, se eles são para se preparar melhor para receber ou para ter uma maior cobertura vacinal, como é o que é alegado aqui, mas a rede privada já começa em 7 de fevereiro, porque está pronta, apta a receber seus alunos com segurança, desde que seguidos os protocolos de segurança, biossegurança, né, e segurança sanitária. Perfeito. Bom, são 7 horas e 47 minutos, alongamos, né, um pouquinho esse bloco, um pouco a mais, mas é interessante a gente entrar nessa parte técnica primeiro, nessa parte jurídica, que é a sua especialidade, e também o motivo da associação, né, está promovendo essa ação, e aí a gente tenta esclarecer. E eu peço licença então, Hanan, rapidamente a gente vai fazer um intervalo, e aí sim, segundo bloco eu acho também muito interessante, que vai ser com relação a essa questão
da reunião que foi na última quinta-feira com a doutora Ani, com o Conselho Tutelar, com o secretário de Educação, Marcelo Férez, com o secretário de Saúde, Paulo Irano, né, com também a parte jurídica da prefeitura, né, onde... Desculpa, acho que entrou aqui uma chamada aqui. Né, onde a prefeitura se fez presente com, né, a sua parte jurídica, e também, evidentemente, que aí sim a gente vai entender como é que foi essa reunião, o que ficou de acordado com essa reunião e por que até agora não foi cumprido esse acordo. Tem algumas participações aqui. A Ana Cristina diz aqui, ó, o Ministério Público poderia pedir visitas às escolas públicas e ver que estão precisando de obras sem condições de receber os alunos, precisam de reformas. Ângela Fonseca, MP, precisa visitar o estado das escolas de Campos para averiguar se os direitos das crianças estão realmente sendo respeitados. A Ângela Fonseca e a Ana Cristina, eu não tenho carta aqui branca para falar em nome do Ministério, são só informações que aí sim nos compete. O Ministério Público visitou todas as escolas, o Ministério Público de Campos, pela ANIC, a sede, né, titular da primeira promotoria da tutela coletiva, ela esteve aqui nesse programa, falou os detalhes sobre o TAC, o termo de ajuste de conduta da prefeitura, para que essas escolas fossem reformadas, recuperadas. O doutor Hanania já falou isso aqui também nesse primeiro bloco, sobre esse TAC, né, até em execução do TAC. Execução, evidentemente, significa, se uma das partes não cumpriu, né, que no caso aí é a prefeitura, executa-se aquele TAC ali sob pena de multa. Até a Ângela Fonseca coloca aqui, ó, o TAC não foi cumprido, o problema é esse. Então agora, né, o Hanani... Na questão do TAC, né, a doutora Anitta se manifestou no sentido de que, inclusive, a responsabilidade é pessoal do prefeito, pessoal do secretário de Educação, que assinam o termo de ajuste de conduta com responsabilidade de forma personalíssima pelo cumprimento e também, obviamente, pelo descumprimento, na hipótese de não atingir o que está ali acordado. Aí, no caso, não vai o CNPJ, aí, no caso, vai o CPF. Sim, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos, traduzindo aqui para o popular. Juridiqueio, né? Aí não vai o pessoa jurídica, que no caso seria a prefeitura, a secretaria, cada um tem um CNPJ. Aí vai o CPF do indivíduo, que está à frente da prefeitura, à frente da secretaria. Vamos aguardar. De qualquer maneira, a resposta está dada a vocês aí com relação ao que nos compete sobre notícia, tá? Nós vamos a um rápido intervalo. Nós voltamos, o Hanania Mojan, presidente da Associação de Pais de Alunos da Rede Particular de Campos, conosco hoje, ao vivo aqui neste programa. E a gente segue com o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.